Bom, agora são 8 horas e 5 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM, nosso streaming também no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco esse programa estará editado em podcast e logo mais tem reprise na Plena TV também, uma emissora do grupo Folha da Manhã. E amanhã, né, tem essa entrevista, ou parte dela também, em destaque no jornal Folha da Manhã impresso. O programa tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional e Unimed Campos. Cuidar de você, esse é o plano. Deixa eu trazer para abrir este bloco de agora o Arnaldo Neto, e a gente tem aqui o prazer e a honra de conversar com o João Amoedo, que é empresário, banqueiro, engenheiro, fundador do Partido Novo e foi candidato em 2018. Arnaldo Neto. Vamos lá, vamos falar agora um pouco sobre a avaliação do governo Bolsonaro, Amoedo. E os institutos todos os institutos de pesquisa têm mostrado aí uma queda na aprovação do presidente. Vamos nos ater ao Datafolha, que tem uma série desde 2019 e tem mostrado o governo sangrando, atingindo seu pior desempenho no último levantamento realizado agora, entre 13 e 15 de setembro, após as manifestações do dia 7. Nesse levantamento, 53% da população considera o governo ruim ou péssimo, com 22% que acham bom ou ótimo e 24% que julgam regular. Outros pontos também são levantados, como 57% dos brasileiros nunca confiam no que é dito presidente. E o presidente Bolsonaro caiu até entre os evangélicos, né, que apenas 29% acham seu governo bom ou ótimo, enquanto 41% consideram ruim ou péssimo. No recorte da pesquisa, o único setor da sociedade que Bolsonaro ainda tem a maioria é entre os empresários. 47% classificam seu governo bom ou ótimo, contra os 34% que acham ruim ou péssimo. Como você avalia a queda de popularidade do presidente, ao mesmo tempo em que mantém boa aceitação no setor empresarial do qual você atua? Arnaldo, eu acho muito estranho o Bolsonaro ainda ter esse índice tão elevado, na minha avaliação, no geral, que apesar de estar em tendência clara de derretimento, mas ainda ter um índice ainda razoável e especialmente ter essa aceitação no grupo empresarial. Se nós voltarmos um pouco para trás aí e analisarmos o que o Bolsonaro havia se comprometido na sua campanha eleitoral, combate à Lava Jato, não se aliar a forças do Centrão, retomar o crescimento econômico, fazer privatizações, liberar a economia, aumentar a nossa competitividade, fazer as reformas, nada disso aconteceu. Quer dizer, o Bolsonaro foi exatamente na direção contrária, quer dizer, desfez a Lava Jato, aparelhou órgãos de Estado, tinha trazido o ministro Sérgio Moro no primeiro momento, tirou. No plano econômico a gente discutiu aqui a atuação muito ruim do ministro da Economia, todos os resultados que estão sendo entregues no setor econômico, tudo, questão de volta de inflação, falta de emprego. E, para piorar tudo isso, duas características que, no meu entender, são muito graves, que é, primeiro, o tratamento que ele deu à pandemia, lá em março de 2020, ele disse que aquilo não era um problema, que poucas mortes existiriam, e a partir de então, ele trabalhou a favor do vírus, né? Privilegiando aí manifestações, não usando máscara, retardando a compra da vacina, não dando exemplo. Então, isso tudo foi muito ruim, é um primeiro item. E o segundo é a questão democrática, né? Ataque às instituições democráticas, questionamento do nosso sistema eleitoral, que vem funcionando há muitos anos. Então, com tudo isso e com os resultados que ele tem apresentado, no meu entender, a avaliação deveria ser ainda pior. E eu acredito que irá piorar sim, porque o brasileiro está sentindo no bolso. Essa semana a gente teve aí fotos das pessoas indo atrás de ossos porque estão passando fome para comer, buscar algum tipo de alimentação. Quer dizer, uma situação deplorável, fruto de uma má gestão pública. Então, eu me admiro, eu não entendo muito quais são os parâmetros para que as pessoas ainda tenham alguma avaliação positiva do governo. Em nenhuma frente, e só para completar mais uma, que eu acabei não citando, mas é muito relevante, que é a questão do meio ambiente.
A gente veio tendo a destruição das contas públicas e do meio ambiente de forma frequente, aí fazendo que o Brasil, inclusive, tenha uma imagem no exterior hoje muito ruim, né? E o presidente vai na ONU e faz um discurso totalmente descolado da realidade. Então, eu acho que é uma situação para o Bolsonaro de queda contínua aí, o que faz com que a gente tenha um cenário político aí muito polarizado, né, para as eleições de 22. Então, de novo, assim, eu me admiro qual é esse entendimento que ainda 47% dão como positivo. Eu, a partir de 2020, em março, em relação ao pronunciamento do Bolsonaro sobre a pandemia, me coloquei já defendendo que ele renunciasse, e logo no mês seguinte, em abril de 2020, ou seja, praticamente um ano e meio, fazendo a defesa do impeachment pelos inúmeros crimes de responsabilidade que ele já tinha cometido e vem cometendo ao longo da sua gestão. Essa coisa do impeachment, é verdade, o senhor defende já o impeachment desde abril do ano passado, e o novo também. A gente vai entrar um pouquinho adiante, só queria entrar um pouco na questão do mercado, antes de entrar nessa parte eminentemente política. Como o Arnaldo ressaltou, e o Cláudio Nogueira desde a abertura, o senhor é parte integrante do mercado, quer seja como empresário, quer seja como banqueiro. E nessa condição, o senhor criticou recentemente, vou usar suas palavras, abre aspas, a ausência da elite empresarial no debate público, fecha aspas. Também o senhor disse lá em agosto que, abre aspas, o desembarque no mercado do governo Bolsonaro tem demorado, agora começou, fecha aspas. Isso foi antes do blefe bolsonarista do golpe de 7 de setembro, né? Quando reafirmaram o seu compromisso com a democracia, mais de 200 entidades do mercado. Eu vou citar algumas delas. A Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG, os 300 empresários da Associação Comercial Empresarial de Minas, a Seminas, emblemático porque é no estado governado pelo bolsonarista Romeu Zema, do seu Partido Novo, o Instituto de Desenvolvimento do Varejo, IDV, a FEComércio, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, FenaBrave, e até a poderosa FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos. Constatado isso, a pergunta, o mercado pulou de vez do governo Bolsonaro? E se pulou, vai para onde? Bom, Luiz, veja só, assim, eu até fazendo uma ressalva, eu nunca me considerei banqueiro, porque eu nunca fui dono de banco, eu sempre fui executivo, então eu me considero muito mais executivo do mercado financeiro, na verdade hoje ex-executivo, né, porque eu saí da gestão já há alguns anos, e o último cargo que eu tive foi conselheiro, saí também há uns 6 anos já, então eu não diria que eu me sinto representando este grupo, né, eu estive trabalhando nesse segmento. Ao que tudo indica, pelos resultados que o Bolsonaro vem apresentando, e principalmente, eu acho que essa tem sido o posicionamento mais forte dessas entidades que você mencionou, é a questão da defesa da democracia. Isso até agora melhorou um pouco, mas se a gente voltar aí uns 2 meses, nós estávamos aí, Bolsonaro fazendo um ataque forte e frequente ao processo eleitoral de 2022, dizendo o seguinte, olha, se não tiver voto impresso, isso não vale. E nós todos já sabíamos que o voto impresso não fazia sentido e que não seria implementado. Então, o que ele colocava era uma insegurança em relação ao desempenho das urnas muito forte, né? O resultado das eleições. Eu acho que foi nesse sentido que essas entidades quiseram fazer um posicionamento mais forte para tentar mostrar que sim, o nosso processo eleitoral é válido, tem que ser respeitado e é assim que a gente vai funcionar, né? Eu acho que isso pode continuar, especialmente por causa do cenário econômico que você até descreveu bem no início aí do nosso bate-papo. É difícil hoje saber para onde vai migrar. Nós temos aí, o que a gente tem visto no cenário político ainda é a polarização muito forte sem o crescimento, sem o surgimento de uma terceira via viável. Então, a minha visão é que esses grupos todos vão esperar ver se de fato vai haver algo viável. E essa é que é a minha crítica, que eu faço com certa frequência, é que a nossa elite, ela tem sido, ao longo do tempo, muito passiva no processo político.
Então, eles ficam esperando alguma coisa acontecer e quando existe aquele que é já favorito, uma aproximação. Quando, na verdade, eu entendo que como sociedade e a elite, que não deixa de ser formadora de opinião, deveria ter uma atuação inicial nesse processo. Falou, olha, esse sistema não está funcionando, aquele outro candidato já se provou com problemas e a gente vai ajudar. E ajudar, eu não digo escolher um candidato, mas participar do processo, colocar os pontos que eles acham que tem que melhorar, criticar o que não está funcionando bem, quer dizer, ser parte ativa no processo. Entretanto, o Estado brasileiro é tão grande que muitos desses estão muito mais preocupados com os seus negócios, com os negócios que tem com o governo e não querem, vamos dizer, se meter num processo político, o que faz com que a gente fique muito refém, muitas vezes, de uma classe política que não nos representa, né? Então, acho que essa é a crítica que eu tenho feito com certa frequência, a ausência de líderes empresariais na discussão e na discussão política, né? E em posições muito claras e firmes nesse processo. No último dia 18 de setembro, recentemente agora, eu tive a oportunidade de entrevistar, não para a rádio, mas para o jornal Folha da Manhã, o mesmo grupo, né? E batiza o grupo, o economista, né? Um economista reconhecido, mas mais conhecido como 3 vezes prefeito do Rio e vereador carioca, o César Maia. E ele disse uma frase, eu vou repetir aqui: não foi o mercado que desembarcou de Bolsonaro, foi Bolsonaro que desembarcou do mercado. O senhor concorda com essa frase e por quê? Eu acho que não, eu não acho que, assim, primeiro, pelo que a gente até viu na pesquisa até comentada aí pelo Arnaldo, ainda não há um desembarque ainda tão grande, ainda é um processo. Se você for ver, acho que muita gente, por quê? Aí para a gente voltar um pouquinho na parte econômica, como o governo colocou muita liquidez na economia, e como vamos dizer, outros países também colocaram isso, muitos ativos financeiros, bolsa, subiram. E isso fez com que alguns participantes do mercado tivessem ganhos relevantes. Então, houve nesse momento uma aceitação do governo, apesar do governo não estar fazendo aquilo que deveria, né? Não estar melhorando, fazendo as mudanças estruturais para melhorar a economia real, a vida do cidadão no final da ponta, né? Então, eu acho que esse desembarque ainda não foi completo, mas o que assusta muito, no meu entender, as pessoas ditas aí do mercado financeiro e tudo, primeiro, essa questão democrática, da garantia do Estado de Direito e o retorno da inflação, porque quem é mais velho, a turma mais jovem não conhece muito isso, por conta do Plano Real, mas quem é mais velho sabe como era um ambiente de deturpação de preços, quando nós tínhamos a inflação, lembrando que a inflação é o pior imposto para aqueles mais pobres, que não tem como proteger a moeda, o valor da moeda, e são os que mais sofrem, e mais ainda você tem concentração de renda, né? Então, acho que esse cenário, para aqueles mais conscientes, é que preocupa muito no governo Bolsonaro. Quer dizer, você tem um risco democrático, de um lado, e um risco de um retorno de uma inflação mais forte, que também é algo que depois, quando começa a crescer, você conseguir controlar e voltar a patamares razoáveis é bastante difícil, né? Então, acho que são eu acho que esse desembarque que está havendo é mais por isso. Eu citei o apoio a Bolsonaro do governador de Minas, Romeu Zema, que é do Partido Novo, como falei anteriormente. Era do Novo também, até ser expulso em maio de 2020, o Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro, ficou famoso naquela reunião denunciada por Moro, de querer aproveitar a pandemia para ir passando a boiada, e que ficou famoso por ser o único ocupante da pasta na história da República a ser indiciado pela Polícia Federal por crime ambiental em conluio com madeireiros ilegais do Pará. No entanto, o senhor, como já dissemos aqui, o Partido Novo, são favoráveis ao impeachment de Bolsonaro. Como é que explica essa contradição, aparente contradição ao eleitor? Bom, eu acho que, na verdade, até há uma coerência nesse processo, porque, vamos lá, o Ricardo Salles,
nunca foi, não foi indicado ao Ministério pelo Novo. Ele foi um filiado do Novo que concorreu a um cargo no Legislativo e não foi eleito. Imediatamente após a eleição, ele foi convidado pelo governo Bolsonaro, sem qualquer interferência, não foi uma indicação, quer dizer, não era um membro do Novo no governo Bolsonaro, era apenas uma pessoa física filiada ao partido que estava no governo. Tanto é que, logo posteriormente a isso, o partido soltou uma resolução dizendo que quando algum filiado fosse para o governo, sem que aquilo representasse uma indicação do Novo, ele deveria se afastar do partido. E o Ricardo Salles veio fazendo uma gestão tão ruim e manchando tanto a imagem do partido que ele acabou, pelo Conselho de Ética do Novo, sendo expulso. Então, no meu entender, aí houve, de fato, uma comprovação de que o Novo não endossava todas essas práticas do Ricardo Salles, acabou o expulsando, ele, inclusive, saiu atirando contra o partido, contra mim em particular, e se mostrou assim, um erro, provavelmente, no processo seletivo do Novo, lá em 2018, quando ele saiu candidato. Então, o Ricardo Salles tem essa característica. O governador Romeu Zema, o que ele tem dito é que ele está mais preocupado em cuidar da vida dos mineiros. O que eu entendo, acho que essa é a função prioritária de um governador, mas eu também entendo que lideranças políticas, no caso, como ele, que cuida do segundo maior estado do Brasil, tem um papel também de formação de opinião. E aí a gente volta naquele tema que eu comentei no início, quer dizer, o Novo hoje pede unidade, porque se você tem a legenda se colocando a favor do impeachment, no meu raciocínio, na minha avaliação, era razoável que os seus mandatários tivessem o mesmo posicionamento, porque senão você passa uma imagem dúbia do partido, né? Então, esse é um ponto que você colocou, com o qual eu concordo, quer dizer, de fato, essa unidade para o Novo, para lembrar, né, quando nós montamos o Novo lá atrás, a ideia é que a gente estivesse montando uma instituição, não era apenas uma legenda para as pessoas se candidatarem, mas era uma instituição que teria que ter vida longa, com unidade de princípios, valores e atuação. E isso, nesse momento, na minha avaliação como filiado, não está acontecendo, né? E acho que isso explica até porque o Novo tem perdido quadros de filiados nesse processo, né? Pois é, Amoedo, pegando esse fio aí do Novo, do partido que você fala, deixa eu trazer a pergunta aqui também, lá daquele grupo de WhatsApp que eu falei com o senhor mais cedo, do Cristiano Abreu Barbosa, que é diretor desse grupo, né, empresário, extremamente simpatizante aí do Partido Novo, pelo menos naquela eleição do senhor em 2018, votou no senhor declaradamente, declarou o seu voto, e é tricolor também. Então, ele diz aqui... Ótimas características. Oi? Ótimas características. Bom, excelente. E triatleta, o Amoedo é maratonista. Sim, triatleta, Amoedo também, maratonista, não sei como você está correndo ainda lá na Vista. Eu sou triatleta também, então era. Tá lá na Vista Chinesa, tá pedalando por lá, mas não? Pouquinho. Não dá tempo, né? Bom, mas a pergunta do Cristiano é a seguinte: o Novo surgiu é muito interessante, com o propósito de fato, inovar na política partidária e trouxe bem-vindas práticas como o processo seletivo para candidatos e a não utilização do dinheiro do fundo eleitoral. Porém, a disputa interna consome o partido e a falta de unidade de comando gera posições antagônicas, como apoio ao impeachment de um lado e a votação na Câmara, né, fiel ao bolsonarismo de outro. Velhos problemas. É possível ter realmente um partido novo? Cláudio, eu continuo confiando que sim. Eu acho que o Novo hoje passa por um momento conturbado. Eu até, lembrando, eu saí do partido, da direção do partido há 1 ano e meio, em março do ano passado, porque eu
já tinha dedicado aí 10 anos ao Novo e que também queria passar o bastão, mesmo tendo ainda 3 anos e meio de mandato, para mostrar que nós estamos numa instituição onde as pessoas se alternam, se revezam dentro daquelas práticas da concepção original, né? Entretanto, a gente hoje tem essa divisão e eu, até na semana passada, me ofereci para retornar à direção do partido se fosse do interesse da direção, e a direção, por um sistema de votação lá, não obteve a maioria necessária, ou seja, não endossou esse retorno. É óbvio que a ideia do Novo sempre foi inovar na política. Nosso ambiente político não é fácil, porque as pessoas entendem a política como uma forma de poder, muitas vezes querem se perpetuar no mundo político, e o desafio do Novo é fazer essa renovação, ter uma marca forte e permitir que outras pessoas venham participar da política. E para isso é fundamental que a gente tenha unidade em temas relevantes. Nós não precisamos estar de acordo em 100%, óbvio, né? Mas um tema hoje fundamental é se nós apoiamos ou não o governo Bolsonaro. E o impeachment, no meu entender, é apenas uma consequência disso, até pelos crimes que ele cometeu. No momento em que a gente não consegue ter uma unidade sobre um consenso sobre esse posicionamento, o partido realmente fica muito dividido. Então, eu acho que a primeira etapa desse processo é haver um consenso sobre esse tema. E o que eu tenho colocado, e de forma muito clara e transparente, é o seguinte: se por acaso não se chegar a esse consenso, me parece razoável e natural, dado que essa é uma decisão do partido, uma decisão institucional, que aqueles mandatários que discordam frontalmente que o partido venha a ser uma oposição possam, em determinado momento, migrar para outras instituições no qual eles tenham um alinhamento maior, porque com isso você consegue dar uma unidade. Então, eu acho que em determinadas situações é melhor você dar um passo atrás, estar um pouco menor, mas ter unidade de pensamento para você continuar crescendo de forma coerente, do que ter essa divisão, porque essa divisão ao longo do tempo vai acabar minando mesmo o partido. Então essas são as minhas preocupações hoje, né, que eu já explicitei e inclusive, como eu disse, me coloquei à disposição para voltar até para ajudar nesse processo. Amoedo, vamos ainda nessa questão do Novo, dar um exemplo mais recente. Eu citei aí o Zema, citei o Ricardo Salles, embora tivesse falado que tinha sido expulso do partido, enfim, mas é um exemplo, eu acho, como ministro, como integrante de qualquer partido, deplorável. Lógico, é uma opinião, mas acho que é substanciado em fatos. Mas vamos aqui na votação do dia 17 de agosto, que sepultou o voto impresso na Câmara Federal. 5 dos 8 deputados federais do Novo votaram a favor da PEC bolsonarista. A deputada Bia Kicis foi derrotada. Isso dá 62% da bancada do partido na Câmara Federal. Entre esses deputados bolsonaristas está Paulo Ganimi, que é pré-candidato do novo governador do estado do Rio, assunto que a gente vai abordar no próximo bloco. Novamente, como é que se explica isso ao eleitor? O Aloysio, eu acho que não tem explicação. Eu mesmo, neste dia da votação, e está lá, então pode ser comprovado, e está dizendo aqui, clique em OK para recarregar. Está dizendo que vai recarregar. A conexão dele? Foi o que aconteceu comigo. Para atualizar. O meu apertei só no intervalo. Tá, então a gente pode adiantar aí. Eu pensei que tinha sido o mesmo com já voltou. Luiz, apareceu uma mensagem. Voltou? Tá voltando aí, a gente reconecta aí com o... Enquanto a gente... intervalo, eu repito perguntas, próximo. Pode ser também, pode ser. É porque tentou voltar aqui, mas está com o microfone fechado, né? Então a gente faz esse intervalo rápido aqui e volta já nessa... Oi, mano. Então... Estão vendo aí? Agora sim. Eu acho que aconteceu a mesma coisa que o Arnaldo tinha comentado aqui. Perfeito. A gente gerou uma... Mas, bom, eu estava retomando a pergunta do Aloysio. Eu estava dizendo que nesse mesmo dia da votação, e interessante que foi previamente a votação, eu coloquei
nas redes sociais, no Twitter especialmente, uma menção dizendo que, infelizmente, a gente naquele dia veria mais uma vez alguns integrantes da bancada do Novo votando contra a orientação do partido. Como a gente já sabia que haviam posicionamentos distantes em relação a ser oposição e ao impeachment, a gente provavelmente assistiria naquele dia uma votação também pelo voto impresso, que era um posicionamento contrário ao do partido, né? E eu fiz exatamente essa mesma observação, que para alguns causou até um certo incômodo, que foi dizendo o seguinte: se não há alinhamento dos mandatários com o partido nas pautas relevantes, que foi isso que eu comentei com vocês aqui, não me parece que faria sentido aqueles mandatários, por exemplo, concorrerem novamente pelo partido num próximo pleito, né? Eles podem ter lá os motivos pelos quais eles votaram diferente da instituição, mas não faz sentido você estar na instituição se para temas relevantes você tem um entendimento tão distinto. E o governo Bolsonaro, só para completar, Luiz, claramente é um governo que não segue os princípios e valores do Novo. Os princípios da transparência, os princípios de cortar privilégio e benefício. Foi aquele governante que mais gasta cartão corporativo. Quer dizer, o apreço pelas instituições, é um governante que ataca constantemente as instituições, ataca a imprensa, não tem preocupação com a vida humana. Quer dizer, uma série de coisas que nós assistimos que são frontalmente contrários ao que o Novo acredita, ao que o Novo nasceu para existir. Então não tem como, na minha avaliação, um partido político que foi concebido com princípios, com a vocação diferente, diametralmente oposta do Bolsonaro, não se colocar como oposição a isso tudo, né? E foi por isso que eu comecei a fazer justamente essa oposição lá no ano passado, porque eu disse o seguinte: nós criamos um partido para melhorar a vida das pessoas. E eu estou vendo um governante fazendo um alerta em 2020 de que aquilo não era um problema, ou seja, pessoas morreriam, e milhares de brasileiros morreram pela irresponsabilidade do presidente da República. Não tem como um partido político nós ficarmos calados, não nos colocarmos como uma oposição, uma voz forte gritando contra isso, né? Então, tem de fato, no meu entender, mas hoje eu sou apenas um filiado, uma incoerência nessa atuação de alguns mandatários, na minha avaliação. Bom, deixa eu fazer um intervalo então rápido aqui, são 8h33, Amoedo, e próximo bloco, conforme a Luísa já anunciou aí desde o início do programa, vamos falar de eleição, vamos falar de que é uma forma de mudar tudo isso, ou de continuar tudo isso, enfim, vai depender do eleitor, e a gente volta, né, para encerrar esse programa, mas ainda para conversar sobre essa questão, o pleito de 2022 a presidente e também a governador do estado do Rio de Janeiro. 8h34, você ouve a Folha FM aqui em 98,3. O Folha no Ar tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional. E Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. A loja Puro Lazer, pioneira